Agora com o nosso quadro de quinta-feira, Mulheres, precisamos falar sobre, com Liliane Bento, jornalista que está aqui conosco hoje, com a participação também da gerontóloga doutora Juliana Brandão. Bom dia, Li, bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia, Juliana, quem está nos ouvindo, né? É um prazer receber uma gerontóloga, né? Que tem muita coisa para nos contar, não é, Juliana? Bom dia a todos. O papo vai ser bom hoje, hein, Li? Eu acho que vai faltar tempo para a gente questionar tudo que a gente quer. Então vamos lá, não vamos perder tempo, né? Então, eu acho que nós podemos começar explicando para quem está nos ouvindo o que um gerontólogo faz, né, Juliana? Porque eu também não sabia, tá? Fui pesquisar. Então, obrigada pelo convite, prazer de estar aqui. O que uma gerontóloga faz? Na verdade, eu sou formada inicialmente em educação física, mas sempre trabalhei com os idosos. E eu fui buscar, então, uma linha de pesquisa, de estudo. E através da gerontologia, que é o estudo do envelhecimento, a gente se forma em gerontologia, em gerontóloga. Gerontóloga, ela vai tratar desses assuntos voltados aí para as pessoas acima de 50 anos de idade. Ah, mas tem um assunto específico? Não, ela tem essa visão geral do processo do envelhecimento, incluindo aí o estudo do envelhecimento e algumas ações que vão contribuir para esse processo do envelhecimento saudável. Então, como a população está envelhecendo e a expectativa de vida está aumentando, a Juliana vai ter muito trabalho, né? E hoje nós trouxemos ela aqui para nos falar, então, já que a gerontologia já cuida a partir dos 50 anos, essa mulherada que está chegando nos 50, 60, 70, o que elas têm que fazer para manter a qualidade de vida? Porque não é mais, chegou nos 40, 50, é uma vozinha e está morrendo. A coisa mudou. Ainda bem, né? Graças a Deus. Vocês lembram, há pouco tempo atrás, estava aí rodando nas redes sociais um jornal, uma notícia que dizia que idosa de 42 anos de idade, já não lembro o resto da notícia, e aquilo viralizou, idosa aos 42 anos de idade. É a moça que resolveu voltar a estudar e as colegas estavam tirando sarro, não é? Não, é uma matéria de jornal antiga. Tá coisa antiga. Nos anos 70 se resgatou isso, já que pensou? Aos 42 anos, mas era o que acontecia. Era. Vamos olhar para trás, olha os nossos avós, né? Que se aposentavam mais cedo, justamente com 50 anos já estavam aposentados em casa, e eu sempre brinco, sempre nas minhas palestras, o que naquela década de 70 que todo mundo tinha em casa? Uma cadeira de balanço. Fazia parte da família, não era decoração. Hoje é decoração, naquela época não, uma cadeira de balanço, porque se aposentou ou o pai ou a mãe, ele tinha o lugar dele ali na cadeira. A cadeira de balanço. A cadeira de balanço, né? Então, realmente, como você falou, a gente não pode mais esperar chegar aos 50, chegar aos 60, aos 70, 80, para começar a fazer alguma coisa por esse nosso envelhecimento, esse nosso processo de envelhecimento. Estamos envelhecendo, sim, o mundo, o Brasil. Em 2040, muito rapidinho, estamos chegando lá, seremos o 5º país no mundo com a maior população de idosos. Isso realmente é preocupante, porque serviços, produtos, as pessoas não abriram os olhos ainda para essa oportunidade, tanto de serviços como de produtos, e para as pessoas se cuidarem. Eu quero chegar nos meus 80, nos meus 90, mas fazendo tudo o que eu faço hoje. E aí a gente tem que contribuir com isso, sim. Algumas dicas é o que a gente vai conversar aqui hoje. Principalmente para o público feminino, até porque as mulheres também se preocupam, são um pouco mais vaidosas, e eu percebo que algumas até estão se cuidando mais do que alguns homens depois dos 40, 45. Você vê isso? Mas o homem também se cuida. Também. E que bom, né, Jorge? Claro. Precisa se cuidar realmente. Mas as mulheres ainda estão à frente, um passo à frente ainda desse cuidado. Né? Exatamente. Tanto na parte estética como na saúde. A mulher por si própria mais tem lá, desde o começo, essa questão da saúde já nasce lá na juventude, né? A mulher jovem, ela se preocupa com a saúde, porque ela necessita também desse cuidado mais cedo do que o homem. E nós já somos um pouco mais relaxados, porque a gente demora. Aí eu vou aproveitar e vou brincar, por isso que existem tantas mulheres idosas. Tantas viúvas. Tantas viúvas, né? Porque os homens, os meninos aí resolveram não se cuidar. E as viúvas existem também, porque os homens sempre se arriscam mais, né? Começou. Tava muito quietinho. Mas é bom o debate, né? Mas uma vida sem... O que é uma vida sem riscos?
exatamente. Não, riscos calculados, vamos lá. Mas o risco mexe com a adrenalina. Se bem que as mulheres agora também se arriscam mais, né? Não, mas olha só. Fazem muito mais coisas que não faziam antigamente. Com certeza. Acho que a liberdade, o espaço que ela vem conquistando, isso faz até... vai fazer a nossa geração de idosos agora, ela vai ficar marcada justamente por isso. 50 anos, eu acabei de completar 51 anos, eu não tenho medo de envelhecer. Com meus 60, com meus 80, como eu falei, eu quero fazer tudo o que eu faço agora, quero continuar fazendo tudo. Eu só vou reduzir, eu vou respeitar as minhas limitações físicas, mas quando é que a minha avó de 70 anos e 80 ia olhar para mim e ia falar isso? Minha filha, fazendo tudo? Não, sossega, você não tem mais idade. Essa frase não cabe mais. Morreu. Jamais. Não. Mas, doutora Juliana, o grande problema está na conscientização, né? Na cabeça das pessoas. Na cabeça, né, das pessoas. Porque e da sociedade. Quantas pessoas, entre homens e mulheres, que vão envelhecendo e eles estão bem, mas na cabeça deles eles estão envelhecendo. Envelhecer é inevitável, ficar velho é opcional. É isso aí. Então, e quais são as dicas? Até porque você é uma mulher de 51 anos que já quer chegar aos 70, 80, 90, enfim, fazendo, né, tudo que você faz. O que as mulheres têm que começar a fazer? Aquelas que ainda não acordaram, que tem que se cuidar com 40, 35, 45. O que você está fazendo por você para chegar nos 60, 70 ativa? Perfeito. Primeira coisa é não sentir o peso da idade. Esquecer. Justamente isso, sabe? Porque eu tenho 51, ai, gente, já tô ficando, Não, a idade é um número, realmente, eu vou respeitar. Segundo passo, saúde. A gente precisa estar com a saúde em dia. É a nossa poupança de saúde. Eu preciso hábitos saudáveis, alimentação saudável, a prática da atividade física precisa fazer... Ela tem que estar presente todos os dias na sua vida. Não adianta, goste ou não goste. Tem aquele dia que eu olho assim, essa semana que está chovendo, né? Já não gosto, e sair de casa ainda, mas a gente precisa praticar atividade física. Porque eu quero chegar nos 70, 80 e muito mais com autonomia. E quem vai me dar essa autonomia física? É justamente o meu corpo. Então, eu preciso cuidar desse corpo agora. Existe uma diferença entre vaidade e saúde. Então, eu preciso fazer a prática da atividade física como saúde, a minha poupança de saúde. Eu preciso manter força, equilíbrio no meu corpo para que eu continue essa minha jornada. Então, não tem segredo, gente. Não gosto de musculação. Vai para uma aula de pilates, vai para uma aula de natação, vai para uma aula de hidroginástica. Então, a minha dica é que realmente quer envelhecer bem, quer ajudar esse processo de envelhecimento, pratique uma atividade física. Mas não tem algumas que são mais recomendadas? Porque eu já entrevistei um médico que ele disse musculação, fortalecimento das pernas, porque né, se não fortalecer as pernas, não aguenta o resto. Exatamente, existe. Só que eu vejo assim, como gerontóloga e como mulher também. Eu atendo o idoso em casa, e especificamente as mulheres, eu faço esse papel de personal. Elas detestam musculação. Pois é. Mas como que eu vou fazer, então, essa idosa passar a gostar da prática da atividade física? A porta de entrada no primeiro momento, faça aquela atividade que você gosta. A dança, uma aula de hidro. Depois que você tomar gosto, você adquirir esse hábito de fazer uma atividade física, eu indico, sim, a musculação. Esse médico deu uma dica e está correto. Eu preciso manter a autonomia, o fortalecimento das minhas pernas. Né? Exatamente. Até saiu um estudo recentemente que as pernas estão ligadas diretamente com a demência. Também. Você precisa e ao coração fortalecer. também, e ao coração e a demência. Olha só, cuidar das pernas no sentido de fortalecimento está ligado diretamente com a saúde da sua cabeça, dos seus neurônios. Mas o fortalecimento das pernas não poderia, por exemplo, ser uma bicicleta? Pode. Tem gente que gosta de andar de bicicleta. Pode, na própria bicicleta, na própria natação, na própria hidroginástica, a gente consegue. Agora, a proporção disso, a forma que a gente exercita isso, é que numa musculação a resposta é mais rápida. É mais rápida, principalmente para quem não começou cedo a cuidar. Cheguei nos 50, agora eu vou me cuidar. Então vai para musculação. Eu falo sempre, eu brinco que a gente tem a nossa poupança de saúde. Igual a nossa, eu comparo a poupança financeira. Se você começar a economizar lá nos 50, até chegar até o teu último dia de vida, a partir dos 50 você vai economizar uma quantia X. Se você começar nos 80,
considerando aí a média de vida que você vai viver mais uns 10 anos, a tua poupança vai ter menor. Você nunca é tarde para essa poupança de saúde. O importante é você começar. Então, assim como a poupança que a gente quer a poupança gordinha, financeira, cheinha de dinheiro, a gente quer a poupança de saúde também, com muita saúde. Mas essa geração de agora, ela já não começa bem cedo, a gente vê a academia cheia, muitas pessoas andando na rua. Isso já é um início, digamos assim, de um futuro de pessoas envelhecendo mais saudáveis, mais para frente. Realmente mudou esse perfil e que bom que vem mudando, né? O que te leva à academia? Ou é a estética ou é a saúde? São os dois caminhos. Sim. É a parte estética, a garotada e a gurizada vai pela parte estética, ou é a saúde? Que bom, eu vejo, sim, essa geração se cuidando mais, até porque, Jorge, a nossa geração, os nossos avós, na nossa idade, estavam lá trabalhando, batalhando. Eles não, alguns se aposentando, dependendo da profissão, mas eles não se preocupavam nesse sentido da saúde, de cuidar do corpo. Era o chazinho da vovó, era uma dica da vovó, mas não era a questão corporal. Eu acho que até a nossa geração era assim, né? Eu acho que a gente ainda está ali como... Nós estamos na exato. fase Nós da divisão, o divisor de transição. A transição, né? Até porque, gente, a própria geração de idosos, se a gente observar hoje, uma mulher de 60, no nosso país, de acordo com o decreto-lei, é 60 anos que você se torna idoso. Então, a nossa geração, a gente percebe, uma mulher de 60 hoje, ela tem todo mundo uma caminhada pela frente ainda. Tá bonita, trabalhando. Tá namorando, tá conquistando, né? E a gente percebe a geração da turma dos 80, dos 85 que tá ainda. Como eu atendo, trabalho com os idosos, a gente percebe muito bem essa senhora entrando, uma mulher de 60 e uma mulher de 80. Ela ainda tem o comportamento daquela geração antiga. Né? A de 60 já não. Não. Quer dizer, algumas, né? Também não, ainda não é uma mudança geral. Aí eu acho que entra muita questão cultural, sabe? Acho que isso também pesa muito. E a minha avó fazia assim, minha mãe fazia assim, eu preciso fazer assim. Será que precisa mesmo? Daí é a questão social e a cabeça. Então, outra pergunta, além da cabeça, né, que tem que estar bem para você entrar nos 60 tranquilo. Que tipo de alimentação as mulheres depois dos 50 têm que ter? Todo mundo tem que ter uma alimentação regrada, frutas, verduras, mas tem algumas vitaminas que são essenciais para chegar onde você disse que quer chegar? Tem. Quais? E aí, gente... Vamos ensinar. Não vou abrir muito, não posso, algumas, né? Exatamente. Eu senti ali que é um pedido de dica, pessoal. Não, a gente tem que perguntar. Meu segredinho diário, o meu suco verde, entendeu? Goste ou não goste. Suco verde, fibras, preciso funcionar o meu intestino. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro, ele que comanda toda a nossa saúde. Então, o segredinho aí é o suco verde. Mas, para eu não levar bronca aí das endocrinologistas e nutricionistas de plantão, não vou passar aqui receita. Mas a gente sabe que é aquela velha dica de mãe, de vó, que dessas horas resolve muito. Uma alimentação saudável. Não adianta, gente. Essa geração, como o Jorge falou aí, que está se cuidando mais cedo, mas também é uma geração que vive aí de comidinhas nem sempre corretas. Então, até onde vai chegar essa garotada? Imagina a minha comendo? Geração, então, da comidinha nem sempre correta, né? Tu é dessa geração, Jorge? Olha, eu acho que sim, né? Jornalista trabalha muito horário talvez irregular pela e come função. O que dá, né? Ou até, eu Antes, hoje em imagino, dia cuida né? mais. Torresmo não é bom, não? Ah, meu Não. Será que ele entra na categoria de gordura do bem? Dobradinha também não. Dobradinha tem o seu valor, sim. Mas eu digo aí o fast food, aí o hambúrguer toda semana, o empacotado ali, a batatinha, sabe? Não, então, isso hoje é mais evidente isso, né? Mas sabe por que eu perguntei também, Juliana? Porque a comida todo mundo sabe, é ponto que todo mundo tem que comer bem. Mesmo que a gente não coma, a gente sabe que tem que comer bem, né? Mas eu tenho lido muito que tem algumas vitaminas que a gente precisa suplementar, e daí não é nem com 50, 60, às vezes é com 30, com 35. Bem mais cedo. Porque justamente por esse ritmo de vida, a gente não consegue absorver todas as vitaminas
vitaminas que precisava. Então, como eu disse, já entrevistei um monte de médico, eles dizem assim, você tem que tomar vitamina D direto, porque por mais que nós sejamos um país solar, as pessoas às vezes não ficam expostas ao sol. Então tem que tomar vitamina D, tem que tomar vitamina K, tem que tomar vitamina isso, vitamina aquilo, ômega 3. Daí como é que faz? A pessoa fica com uma caixa de suplemento? Por isso mesmo que daí a gente precisa, de fato, aí é muito pessoal, a gente precisa uma consulta com uma endocrinologista, com a nutricionista, muitas vezes até a mulher com seu próprio ginecologista, ele ajuda, ele faz isso nos seus exames para a gente fazer essa reposição. Tanto a reposição de vitaminas, como a gente, a partir aí dos 50 anos, né, uma reposição hormonal também, que é muito importante. É claro que o corpo não vai funcionar bem, nem a cabeça vai funcionar bem se estiver faltando algum desses nutrientes. O desequilíbrio de hormônios, a gente acorda mais cansada e não sabe por quê, né? Eu, algum tempo atrás, eu descobri que eu tinha uma doença autoimune. Nem sabia, nem tinha ouvido falar, eu fui investigar o que era tireoidite de Hashimoto. E depois que eu tirei o glúten da minha alimentação, de acordo, conversando com a minha médica, endocrinologista, eu tirei o glúten faz 3 anos. Gente, eu sou uma outra mulher, vamos brincar aqui, com o simples fato de tirar o glúten da minha alimentação. Porque eu ingerindo o glúten, eu estava alimentando a doença. Aí você vai dizer, então vou parar de comer glúten. Não, não é todo mundo que precisa fazer isso. Né? Apareceu essa doença, uma doença autoimune, que ela não tem cura, tireoidite de Hashimoto, que ao tirar o glúten fez toda a diferença. Então, a minha dica é procurar uma endocrinologista, ou a ginecologista mesmo, seu ginecologista conversa, nutricionista, para verificar quais os nutrientes, as vitaminas, o que você precisa a pessoa tá realmente. Precisando. Então, voltamos àquela dica de tem que sempre fazer um trabalho preventivo e não ir no médico só quando já está realmente doendo alguma coisa. Me desculpa a expressão que eu vou usar, né? Mas muitas vezes, não só a mulher como alguns homens, a gente só corre para o médico quando a água bate na bunda, lá nos glúteos, né? Então a gente tem que correr antes mesmo. Agora, uma coisa importante, desculpa, não sei falar. O que a gente precisa, tanto mulheres, independente da idade, é liberar endorfina e serotonina. São 2 palavrinhas e 2 amigos aí da mulher. Ainda bem que você falou isso antes da minha pergunta. Desculpa, a gente já está por telepatia aqui, já estou lendo. É porque assim, como eu tenho o podcast também, o Eles por Elas, né, que hoje entrou vídeo novo com uma mulher que vai fazer 60 anos em agosto, falando do que é essa nova mulher. Uma mulher solteira, com 60 anos, que trabalha, bonita. Depois dá uma olhada, tá, Jorge? O povo também. Esse é o novo perfil. A minha pergunta é bem por causa disso, que você falou da serotonina, da endorfina, né, os hormônios da alegria, do prazer. Antigamente, né, como você disse, Deus me livre por você chegar para tua mãe de 45, 50 anos e falar de sexo. Uma mulher, depois dos 40, era assexuada. Era raridade aquelas, né, que assim, admitiam. Fechava a porta e jogou a chave fora. Não serve para mais nada. Né? Hoje em dia, a gente vê essa mulher de 50, de 60, de 70, porque eu conheci uma mulher que casou com 70 anos, tinha ficado viúva há 2 anos. Disse, não quero ficar sozinha. Namorando. Mas e vida sexual? Tem. Claro, não é todo dia, não é, né, 2, 3 vezes na noite, mas tem. Qualidade e não quantidade. Então, como é que tá? O que esta mulher faz para ela também... Porque a maioria das mulheres reclama da falta de libido depois que entra na menopausa. O que essa mulherada tem que fazer para chegar aí com 60, 70, né? Primeiro de tudo... ativa. Meninas, mulheres, se amem. Não é porque eu cheguei aos 50 que eu vou jogar a chave fora aqui do meu parque de diversão. Que Ele continua existindo. Ele continua existindo, Não, mas é o se amar. É aí que está um reflexo da geração de idosos que não podia nem tocar o próprio corpo. Exato. Né? Então, essa senhora de 60 anos aí, com esse novo perfil do envelhecer dessa mulher de 60 anos... Ela não é uma senhora, se você viu o vídeo. Mas 60 anos não é uma senhora. Isso até me incomoda muito, gente. Eu sou idosa, mas é porque lá, de acordo com o decreto-lei, tá lá que a partir de... Né, dormiu com 59 anos. Acordou idosa. É idosa. Goste ou não goste, é idosa, mas eu não preciso estar falando isso a todo momento que eu sou idosa. Eu não me sinto idosa, minha cabeça não é assim. E não precisa realmente. Agora, manter essa questão do libido, como você falou. Porque é uma questão hormonal, né? É uma questão física de cabeça também. E faz bem para a saúde. Namorar faz bem para a saúde, porque ele libera justamente aí... esses hormônios. O quarteto da felicidade, Exato. Né? Entre eles aí a serotonina e a endorfina,
que elas são estimuladas justamente através do sexo, do contato, do abraço, do carinho. Então, mulheres, não precisa ter vergonha. Ah, mas eu estou me sentindo sem desejo. Entra a questão do médico novamente, do seu ginecologista, de conversar. Hoje em dia já tem a reposição hormonal e, às vezes, é tão pouquinho, é justamente esse ajuste numa reposição que muda a vida. Que muda a vida. Nossa, passar a tomar um remédio, tirar o remédio, ajustar a dosagem, usar um gelzinho, passar a se amar mais. Começa a praticar uma atividade física, você vai começar a se sentir mais bonita, aquela roupa já dá vontade de colocar, sabe? E acho que, acima de tudo, a questão do eu me amar. Eu me amo. Eu tenho que olhar para o espelho, mulheres, e ver, gostar, aliás, do que eu estou vendo ali naquele momento. Eu brinco sempre que não adianta eu acordar de manhã, brigar com o marido que não me elogia, que não dá um elogio, ou que não me acha que eu estou bonita, se eu mesma, quando olho para o espelho, eu me assusto, me diz, meu Deus, o que é aquilo? Então, eu tenho que me amar, começar daí. Eu já aprendi um truque, tá? Numa palestra que eu fui com a Leila Navarro, ela disse assim, a Leila programa Alexia para todo dia de manhã ela te acordar com palmas. A Leila é maravilhosa. Você já acorda no pique, se achando maravilhosa. É uma dica, né? Mas quem não tem Alexia... Faz o marido bater palmas. Exatamente. Gente, eu sei que não é todo dia que a gente acorda com essa disposição de olhar e se sentir bem, mas ela tem que vir de dentro. Exatamente. E começar cedo com isso também, né? Para não chegar só lá nos 50, 60 e tentar mentalizar isso, né? Começa agora. Essa valorização da gente, isso, do né? nosso Comece corpo, do nosso... agora. Exatamente. E tem muita gente que precisa se valorizar mais, né? Muito. Meninas, estão escutando essa dica e essa dica veio de um homem, viu? Olha a dica importante. A gente acha que eles não reparam? Reparam, olham sim. Sabe que é importante essa dica realmente, né, Jorge? Porque a gente vê, por mais que essa geração está muito na frente do que a nossa, em algumas coisas a gente vê umas meninas de 20, 25 anos, todas encucadas, não anda de biquíni, porque eu tenho uma celulite aqui, eu tenho uma barriguinha ali. Se elas chegassem nos 45, 50, né? Porque a gente vê que as mulheres vão mudando com o tempo, né? A gente vê uma mulher de 50 ou de 60 na praia de biquíni. Até esses dias, né, viralizou a Beth Faria, né? De biquíni. Sim. Ela tem acho que 80, 81. Maravilhosa. Por que ela não pode usar biquíni aos 80? Exato. Aí a gente vê uma menina de 25 que tá com o corpo todo em dia, não querendo ir de biquíni pra praia. Cheia de neura, né? Tem que começar a cuidar da cabeça mais cedo. Cedo ainda. Porque delas vão chegar nos 50 melhor do que essa geração de agora. Eu espero que sim, espero né? Que sim. Eu espero que aos 20 não usava porque não se sentia bem. Isso. Aí aos 50 porque já tá se achando velha. E aí aos 80, pronto, não usou. Não, por isso gente, que o problema de estima realmente tem que ser tratado desde cedo, desde né? cedo. E a saúde, ela está ali realmente, ela anda de mão dadas ali com a autoestima, né? Vocês precisam se sentir bem. E isso é importante saber desde cedo, né? Gente, fechamos aqui a edição de hoje, né? Podia ficar aqui até amanhã batendo. Tinha muito mais coisa. O tricô estava tão bom. É bem legal, mas o tempo já se esgotou. Muito obrigado, doutora Juliana Brandão, pela sua participação. Jorge, muito importante. Volte mais vezes. Quem quiser dicas de atividades para praticar em casa com a pessoa idosa, enfim, para você mesmo praticar em casa, me segue lá no Instagram, @DRA, doutora Juliana Brandão. Isso, segue lá a doutora Juliana, tem dicas muito importantes, né? Obrigado pela sua participação. Uma ótima quinta-feira. Lili, voltamos semana que vem com mais um quadro Mulheres Precisamos Falar sobre. Já tem sobre o que vamos falar semana que vem? Ainda não está confirmado, mas a gente pode divulgar nas redes sociais depois, igual fizemos com a doutora Juliana. Houve um bom engajamento, acho que o pessoal está realmente querendo ouvir, né? Temos muita coisa realmente para falar. Tem bastante coisa para falar e orientar. O que é mais importante de tudo é levar orientação, né? Exatamente. Um abraço, Liliane. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. E aproveitem as dicas da Juliana. Com certeza. Saúde e bem-estar sempre.